Vencer uma batalha contra o câncer é uma vitória gigantesca. Mas e se essa vitória desse início a uma nova luta? Uma luta diária travada dentro da própria boca? Pois é, para muitos sobreviventes de câncer de cabeça e pescoço, essa é a dura realidade. Os mesmos tratamentos que salvam vidas, como a radioterapia, podem deixar marcas profundas e desafios que duram a vida inteira. Então, como é que pode, né? Um tratamento feito para curar acaba criando um problema crônico justamente na boca. Parece um paradoxo, e é exatamente esse o ponto que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender como a mesma radiação que destrói o câncer pode, infelizmente, causar um dano colateral tão sério nos tecidos saudáveis ao redor. Para entender essa história toda, a gente vai seguir a jornada completa, passo a passo. Vamos ver o impacto inicial da terapia, o que precisa ser feito antes, durante e depois do tratamento, e vamos falar até de uma outra ameaça parecida. E claro, vamos terminar falando sobre o caminho da recuperação. Ok, vamos começar pelo começo. Para sacar o tamanho do problema, a gente precisa primeiro entender como a radioterapia funciona. E por que ela é, por natureza, uma verdadeira espada de dois gumes. Bom, a ideia por trás da radioterapia é bem inteligente. Ela foi feita para atacar e destruir células que se multiplicam muito, muito rápido. E isso é perfeito para combater o câncer, que é basicamente um crescimento celular maluco e descontrolado. O problema é que o nosso corpo tem outras células normais que também são bem apressadinhas e se renovam o tempo todo. E é aí que a coisa complica. A radiação não é um atirador de elite que acerta só a célula doente. É mais como um bombardeio na região. E nesse fogo cruzado, acabam sendo atingidos tecidos saudáveis que não têm nada a ver com a história. O revestimento da boca, as glândulas que produzem saliva, os vasinhos de sangue e até o osso, tudo isso acaba sofrendo junto. Exatamente por causa desses riscos todos, o que se faz antes da primeira sessão de radioterapia é fundamental. É uma fase de preparação, de construir uma verdadeira muralha de defesa. Antes de qualquer radiação, a equipe de dentistas entra em campo com uma missão clara: eliminar qualquer risco futuro. É quase um ataque preventivo. Eles fazem uma avaliação completa e já removem qualquer dente que tenha a menor chance de dar problema lá na frente. Porque depois do tratamento, a capacidade de cicatrização vai estar muito comprometida. E a filosofia por trás disso é bem indireta. É quase um mantra. Na dúvida, extraia. Parece radical, né? Mas a lógica é muito simples. O risco de uma infecção dentária depois da radiação num maxilar que não cicatriza direito é infinitamente maior do que o prejuízo de tirar um dente que talvez tivesse salvação. Bom, a preparação foi feita. Agora a gente entra na fase do tratamento em si. É aqui que os efeitos colaterais mais imediatos e bem pesados começam a dar as caras. A boca fica inteira inflamada, cheia de feridas doloridas, uma condição que a gente chama de mucosite. Engolir qualquer coisa se torna uma tortura. O gosto da comida simplesmente some. E como se não bastasse, a boca vira um ambiente perfeito para fungos, como a candidíase se instalarem. E para conseguir passar por isso, a rotina vira um verdadeiro regime de guerra. São bochechos o dia inteiro, exercícios para não deixar a mandíbula travar e uma luta constante para conseguir se nutrir quando cada gole dói. É um esforço tremendo. Mas aqui vem a parte que muita gente não espera. O tratamento do câncer acaba, a pessoa está curada e é aí que para muitos os maiores desafios na boca realmente começam. Os efeitos da radiação não somem, eles continuam agindo por anos a fio. O efeito de longo prazo mais comum e talvez o mais debilitante é a xerostomia. É um nome técnico para boca seca, mas não é uma secura qualquer. É algo severo, constante e muitas vezes permanente. A radiação simplesmente destrói as glândulas salivares, como se desligasse o sistema de lubrificação natural da boca. E aí começa um efeito dominó terrível. A saliva é a grande protetora dos nossos dentes e da nossa boca. Sem ela, os dentes ficam completamente indefesos e surgem as cáries de radiação, que são extremamente agressivos. Falar, mastigar, engolir, tudo se torna um desafio. A qualidade de vida despenca. E essa imagem, ela é chocante, mas ilustra perfeitamente a gravidade da situação. Na esquerda, temos as radiografias antes do tratamento. Na direita, só 16 meses depois. Olhem o tamanho do estrago que as setas apontam. Essas cáries atacam os dentes bem na linha da gengiva e podem destruir uma boca inteira em tempo recorde. Mas por incrível que pareça, essa cárie devastadora não é o pior que pode acontecer. Existe uma complicação ainda mais grave.
que é de longe a mais temida de todas. Ela se chama osteoradionecrose, ou ORN. Pensem no osso do maxilar como um jardim e nos vasos sanguíneos como as mangueiras de irrigação. A radiação destrói essas mangueiras, deixando o jardim seco, sem vida. O osso literalmente morre por falta de sangue e nutrientes. E um osso morto não consegue mais se curar de nenhuma ferida. Em casos muito graves, como o que a gente vê nessa imagem, esse osso morto pode literalmente perfurar a pele do rosto e ficar exposto. É uma condição devastadora. E é para evitar que isso aconteça que todo aquele protocolo de preparação antes da radioterapia é tão, mas tão crucial. Agora, essa história de necrose óssea tem uma reviravolta. Existe uma condição que se parece muito com a ORN. O osso morre do mesmo jeito, mas o vilão aqui não é a radiação. O vilão é o remédio. É a osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos. Acontece com quem usa certos remédios, como os bisfosfonatos, para tratar osteoporose ou metástases de câncer nos ossos. Esses medicamentos são tão potentes que eles basicamente pausam a capacidade natural do osso de se renovar e se consertar. E por que é tão importante saber essa diferença? Porque a causa muda completamente o tratamento. Pensa assim, na ORN, causada pela radiação, o problema é falta de oxigênio no osso. Já na ONM, causada pelo remédio, o problema é que as células operárias do osso foram desligadas. Tratar uma com a solução da outra simplesmente não funciona. Então, diante desse cenário todo, qual é o caminho a seguir? A jornada não termina com o fim da terapia do câncer. Na verdade, ela se transforma. Vira uma necessidade de vigilância e cuidado que dura a vida toda. Mas isso é muito importante. Há esperança e há casos de muito sucesso. Essa imagem mostra o resultado de uma reabilitação completa. Com manejo cuidadoso e técnicas avançadas, como implantes dentários, é totalmente possível reconstruir a função, a estética e devolver a qualidade de vida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Sobreviver ao câncer é sem dúvida a primeira e maior vitória. Mas a guerra não acaba ali. Viver bem de verdade depois disso exige uma parceria contínua com as equipes de saúde, um compromisso pessoal enorme e a compreensão de que a cura, muitas vezes, é só o começo de uma nova jornada.